Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos tomando os nossos lugares e iniciar a nossa EBD de hoje com a volta dos que temporariamente foram, Nas duas últimas lições, nós tivemos aí a grande ajuda do pastor Marcelo e agora vamos retomar o nosso estudo na exposição de Colossenses, a suficiência de Cristo. Esta é a lição número 7, página 38 do seu material aí, ok? Nós já avisamos várias vezes, se porventura você ficou sem material, pode conversar com o pessoal da livraria, que eles providenciam para você, ok? Vamos orar? Feche seus olhos e vamos nos colocar na presença do nosso Deus. Senhor Deus, nós agradecemos por estarmos aqui juntos com o Teu povo, em torno da Tua palavra, ó Deus. Pedimos que o Senhor venha nos cobrir com o Teu Espírito Santo e a iluminação, o esclarecimento que Ele traz às nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque experimentamos tal liberdade, possamos valorizá-la e aprender, ó Deus, cada dia mais da Tua palavra em tantas fontes que nós temos. Dá-nos também discernimento para discernir fontes doces de fontes amargas, enquanto nós aprendemos mais da Tua palavra. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós vamos iniciar lendo o nosso texto, como está aí bem no alto da lição, perto do número 7. Nós vamos hoje caminhar do versículo 6 até o versículo 12. Colossenses 2, de 6 a 12. Então, esse estudo está exatamente do jeito que eu gosto, sem pressa, sem sobrevoar de maneira superficial os textos, né? Provavelmente outros materiais já iria dar o capítulo 2 todinho e a gente ia ver com um palmo de profundidade, mas este aqui tem sido... tem feito exatamente da maneira como tem que ser feito, respeitando em parte as divisões do texto, mas também o fato de que se pegar um montante, né, de versículos muito extenso, você acaba não conseguindo examinar, ok? Nós vamos projetar aí para facilitar a vida de todo mundo. E não ligou ali de novo dessa vez? Está em greve? Se ele travar, a gente já sabe aí qual é a tomada dele. Vamos lá, irmãos. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Como é muito estilo, irmãos, do apóstolo Paulo, ele tem um tema principal, está no tema da nossa lição. Continuem desenvolvendo vossas vidas nele, ou seja, em Cristo, mas ele costumeiramente nos seus escritos, nas epístolas, ele abre parênteses, né? Ele vai falando, daqui a pouco ele segura esse pensamento um pouquinho, e aí ele vai divergindo um pouquinho, não totalmente do assunto, mas abrindo parênteses que dá oportunidades maravilhosas de ele incluir nesse ensino outras coisas, e é nisso que a gente vai inclusive ocupar também a nossa manhã. Mas eu quero destacar principalmente, irmãos, como esse tema é relevante da supremacia de Cristo, como nós estamos vendo desde o começo, porque a religião cristã, e quando eu uso religião cristã, estou usando de maneira muito ampla, ela gosta de voltar para o cativeiro, certo? Ela gosta de voltar para regras, para normas que não tem nada a ver com a palavra de Deus,
mas satisfaz aos homens aquele sentimento de que eu estou fazendo a coisa certa, de que agora eu estou servindo a Deus, agora eu estou obedecendo a Deus. Pelikan, que era um teólogo do século 18, 19, agora me foge, ele tinha uma frase muito boa que dizia o seguinte: a tradição é a fé viva dos que já morreram. Tradição é a fé viva dos que já morreram. O tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Porque a tradição, irmãos, é a parte boa. É preservar o foco na palavra, na igreja local. É a observação das ordenanças, certo? Que alguns dos reformados ainda chamam de sacramentos, não como a igreja católica chama, mas ainda usa esse termo. Mas nós usamos as ordenanças, batismo, ceia. Essas são as boas tradições. Então a tradição não é ruim. A tradição é continuar fazendo aquilo que tem que ser feito porque a palavra ensina. O problema dos colossenses e de outras igrejas da época é que eles estavam voltando ao tradicionalismo, a observar coisas que gerações anteriores observavam, não de cristãos, porque eles eram a primeira geração, mas gerações de judeus ou até de gentios, e tentar incorporar isso no culto cristão. Se você observar, meus irmãos, um culto, perdão, não é culto, mas uma cerimônia católica, uma cerimônia da igreja ortodoxa russa, ortodoxa grega, nós vimos isso na nossa viagem, uma série de pode, não pode, cerimônia, e tem uma ordem que tem que ser feita dessa maneira. Aqui na nossa igreja nós já mudamos nossa ordem de culto, não são muitas vezes, mas 3 vezes. Porque ordem de culto é só isso. É só a gente ver o que casa melhor. Não tem nada a ver, irmãos, com texto bíblico. Não tem nada a ver com doutrina. Ordem de culto. Certa feita, nós, por algum motivo que eu não me lembro, eu acho que o pregador ia pregar aqui, ia pregar em outro lugar. Ele pregou, nós começamos, cantamos 1 ou 2 cânticos, oração, 1 ou 2 cânticos, já passamos a palavra para o pregador, ele pregou, e depois da mensagem nós tivemos outros elementos do nosso culto, mais cânticos, ofertório, etc. Porque isso é só uma ordem, isso não é doutrina. Tem que vestir essa roupa, o pregador, a transformação do celebrante, não sei se é bem esse termo, em sacerdote. Essas outras ramificações do cristianismo fizeram exatamente isso. Eu perguntei há uns meses atrás a um católico se, porventura, ele era sacerdote. Ele disse que não. Aparentemente, ele desconhece o texto de Pedro 2,9, onde claramente diz que nós somos um povo sacerdotal. Todo mundo conhece esse versículo, mas ele não conhece por quê? Porque o tradicionalismo da igreja dele está... Lembra o Randall Cook falou isso? Está lendo a Bíblia. Está tampando a Bíblia e o tradicionalismo fala mais alto. Então esse sacerdote tem uma posição que você não encontra nas Escrituras. Ok? A posição do presbítero, do pastor, ele é um servo entre outros. Ele tem uma função, ele tem responsabilidade diferente, eu concordo plenamente, mas ele não é sacerdote, ele não intercede, ele não está intercedendo pelo corpo da igreja. Isso não existe na Bíblia. Mas quando você começa a colocar esses tradicionalismos, você começa a confiar mais neles do que em Cristo. Este é um problema moderno que nós vemos com o texto de Colossenses nos ajudando, ok? E, pastor, isso é só na igreja católica. Não. Nem na ortodoxa russa, ortodoxa grega. Quantos evangélicos, meus irmãos, acham que a oração do pastor é mais poderosa do que a oração de qualquer outro membro? Eu sempre falava que se você tivesse oportunidade, enquanto ela estava viva, de escolher entre a oração minha e da minha avó, vá com a minha avó. Se você quer falar de oração mais poderosa, vá com a velhinha. Porque por uma simples questão, meus irmãos, de que eu já vi o Senhor responder a minha avó em situações tão extremamente difíceis, inclusive o meu tio que teve câncer, porque eu não posso, de maneira nenhuma, dizer assim, por causa do meu cargo, a minha oração, porventura, tem mais peso diante de Deus. Então, é bom nós salientarmos isso, irmãos, apesar de ser uma coisa que eu já falei inúmeras vezes, porque talvez você possa, em algum momento, olhar para esse texto e dizer assim, pô, isso aqui está tão distante da gente. Não está, não.
Bem, vamos ver alguns objetivos do nosso estudo na lição número 7. Saber que o Novo Testamento, que o Novo Nascimento não é o fim da obra de Deus em nós, mas o princípio, e sua continuidade envolve uma ocupação constante com a espiritualidade a fim de permanecer na verdade. Ou seja, parou de investir na vida espiritual, trocando por métodos, trocando por meios de graça que porventura possam ser fabricados pelos homens e não a suficiência de Cristo, você começa a sair do trilho. Você entrou pela porta do Evangelho, mas está começando a querer caminhar pelo caminho do mérito, da lei, o caminho da obra, da performance. Isso é extremamente perigoso. Sentir, desejo de conhecer cada vez mais a palavra, a fim de sermos mais firmados na verdade, crescendo e sendo aperfeiçoados, firmes contra falsos ensinamentos. E, finalmente, agir, desenvolvendo a vida espiritual, buscando o aperfeiçoamento e reafirmando a supremacia de Cristo em nossas vidas. Então, irmãos, antes de dar sequência, deixa eu colocar uma coisa para vocês aqui de forma muito clara. A vida cristã, ela não é baseada num antinomismo, ou seja, ela não é anti-regra, anti-lei, certo? Anti contra nomos lei. Então, nós não vivemos dessa maneira. Na verdade, inclusive, essa foi uma acusação que parte dos batistas calvinistas do século XVII sofreram. Porque eles entenderam que essas pessoas pregavam uma graça tão extremada, tão absurda, que você pode fazer o que você quiser. Isso nunca foi a mensagem do Evangelho, isso nunca foi o que nós pregamos, certo? Sim, poderia haver alguns que pregassem isso, mas essa não é a doutrina reformada, essa não é a doutrina calvinista. Então, o que nós precisamos entender, irmãos? Apesar de nós não sermos salvos, ou eu não vou chegar diante de Deus com o meu boletim, ó Senhor, 9,5 em EBD, 9,5 em culto de oração, 10 em culto da noite, leitura bíblica diária, eu mereci um 11, porque eu estou adiantado. Deus não está impressionado com o meu currículo, com o meu boletim de notas. Que detalhe, né? Geralmente, eu que me dou. Eu que vou me avaliando, dizendo que eu sou bom, né, e tal. Deus não está impressionado com isso. Nossa caminhada, nosso relacionamento com Ele, irmãos, não é baseado nisso. Ah, pastor, então não precisa disso. É aí que eu queria chegar. A lei salvava no Antigo Testamento, irmãos? Sim ou não? Não ouvi. A lei salvava? Não, claro que não. Paulo fala isso, ninguém é salvo pela observância da lei. Agora, se você não observava a lei, isso indicava o quê? Que de fato você não cria, porque a aliança era feita baseada na lei. Então, os irmãos veem como que Deus é extremamente esperto. Ele fala assim, ó, isso aí não salva, mas a rebeldia em seguir a minha lei comprova que o seu coração não crê em mim, que você não é um verdadeiro israelita. Nós vamos falar hoje sobre a circuncisão, e Paulo vai falar sobre isso. Não é realmente israelita aquele que é circuncidado na carne, mas aquele que é circuncidado no coração. E Paulo não está inventando, ele está tirando isso lá de Deuteronômio. Trazendo para nós, irmãos, você não é verdadeiramente cristão porque você cumpre um montinho de regras. Agora, não gosta de ler a palavra, não gosta de evangelizar, não gosta de orar, não gosta de congregar. Eu digo para você que Paulo disse aos Coríntios, veja se você realmente está na fé. Isso é obra do Espírito na nossa vida, ele nos traz o gosto por essas coisas. Gosto, não dependência justificadora, que é exatamente o problema de confiar em obras humanas para qualquer tipo de mérito, ok? Nossa introdução. Começar é fácil, acabar é mais fácil ainda. Chega-se sempre à primeira frase, ao primeiro número da revista, ao primeiro mês de amor. Cada começo é uma mudança e o coração humano vicia-se em mudar. Vicia-se na novidade do arranque, do início, da inauguração. Começar é fácil, acabar é mais fácil ainda. Por isso, respeito cada vez menos estas atividades. Aprendi que o mais natural é criar e o mais difícil de tudo é continuar. A atividade que eu mais amo e respeito é a atividade de manter.
Gostei muito dessa frase colocada aqui. O autor está aí, Miguel Esteves Cardoso. Um inventor disse que, pensando sem parar nas ideias, é que elas surgiam, eram novas todo o tempo. Assim, também é o sucesso da vida cristã. Ele vem em grande parte de uma inclinação constante, de uma ambição firme, de uma incessante ocupação com a espiritualidade. A manutenção exige um cuidado maior. O esforço de fazer continuar no tempo ante as ameaças, coisas que entendemos como importantes, esse é o desafio. Irmãos, isso aqui é extremamente importante. Porque, eu já falei em outras ocasiões, a vida cristã é rotineira. É mole, lave, enxague, repita. Você vai fazer como a música do Chico Buarque. Todo dia ele faz tudo sempre igual. Faz devocional, assim, lá com as horas da manhã. Eu vou adaptar a letra aqui. Porque não tem novidade. Esse é o grande problema, irmãos, do movimento evangélico moderno. Ele quer novidade. Ele quer arrepio, ele quer vir para o culto. Rapaz, o culto hoje foi tremendo. O que o pastor pregou? Eu não sei, mas o culto foi tremendo. Ou às vezes até sabe, ele pensou aquilo lá, quase anotou, né? Às 7h45 eu me arrepiei porque o pastor disse isso. Mas provavelmente era uma frase, era uma coisa antropocêntrica. Que ele gostou porque botou, deu um up na vida dele. Que diferença, meus irmãos, é a emoção, eu já tratei isso também aqui, mas não me importa repetir, a emoção que é gerada pelas verdades eternas da palavra de Deus. Eu tentei mostrar para meus pais umas músicas que eu gostava, tentei. Era difícil conseguir comentar a música e parar de chorar ao mesmo tempo. E as músicas não falavam, bem, falavam de mim, falavam da minha miserabilidade, falavam do meu pecado e falavam do rei que me recebe na porta do castelo. Isso é completamente diferente, meu irmão, de você ir para a sua semana com um Red Bull espiritual. Te dá asas, mas você voa meio metro e cai ali. Porque não tem, como diz o pessoal do Nordeste, né, não tem substância. Não tem conteúdo. E aí o que acontece? Você vai atrás da próxima emoção. O movimento evangélico moderno, ele é uma droga. Sabia? Quem veio de movimento pentecostal e neopentecostal em particular, ou de uma igreja batista pragmática, sabe disso. Ele está esperando a próxima programação chocante, o próximo evento, o próximo pregador que é o novo e atual profeta que todo mundo está admirando. E o pobre do pastor, pobre não, porque ele fez a cama, agora deite nela. Ou a cova e agora se afunde. Ele provocou isso, porque ele fica alimentando a sua igreja e prometendo uma nova sensação, uma nova não sei o quê. E você pode ver, meus irmãos, eles mesmos brigam entre si pela última revelação. Há um tempo atrás começaram com a nova, acho que a nova onda apostólica, uma coisa assim. O movimento já rachou, porque já tem a nova onda apostólica. E o pessoal antigo já é taxado de religioso, de retrógrado, de gente sem visão espiritual. Tem sempre baixando a nova versão. Não parece a gente com a tecnologia? Você chega aquele aviso, há uma nova versão do Android, você... eu sei que eu não deveria baixar antes de pesquisar, porque pode travar meu celular. Sim. Aí o celular travou. Por quê? A gente gosta da novidade e importaram isso para dentro. Importar para dentro, desculpei. Importaram para a fé cristã. Desde os dias de Colossenses, desde toda a história da igreja. E talvez, meu irmão, você já esteja sentindo o peso da monotonia desta igreja. Porque tudo que é rotineiro e monótono tem sim o seu peso. Tudo na sua vida. Sabe aquele emprego que você, 10 anos depois você já está mais, 20 anos depois, você já está calculando quantos anos falta para a aposentadoria mesmo. Tudo na vida vai passando por uma estabilização. Agora,
Isso só é ruim por causa da nossa índole, por causa do que nós somos. Deus fez as coisas para ser assim mesmo. Já pensou a nossa natureza e o milênio? 1000 anos daquela mesmice. Qual foi o índice de criminalidade? 0. Nessa. Você entrar no hospital, no milênio, tudo vazio, né? Aí você, de repente, você lembra ainda do SUS, né? E você diz, puxa vida, na época do SUS que era emocionante. Uma brincadeira aqui, o Davi Merck, que nós recebemos aqui, na década de 90, ele falava assim, fazer compras no Brasil é muito mais emocionante do que nos Estados Unidos. Você nunca sabe o preço que vai encontrar. Gente, vocês são muito novinhos, isso é década de 90, onde todo santo dia você tinha um preço diferente. Você fazia a compra do mês, porque no final do mês seu dinheiro não valia mais nada, tá? Não se engane, é antes do plano real. Aí ele falava isso, fazer compra no Brasil é mais emocionante, porque você nunca sabe o preço que você vai encontrar. Aí eu brincava, é emocionante para você, né? Que recebe oferta em dólar. Para mim, não. Todo mês eu tenho que pegar meu dinheiro e ele vai desaparecendo. Então, até fazer compra no Brasil era emocionante, né? Não tinha rotina. Agora tem, já pensou? Não é, eu sei, irmão. Já pensou você chegar lá e aí, tudo é o mesmo preço? Você não ia chatear com isso, né? Essa parte a gente não tem problema. Então, irmãos, eu estou destacando isso porque isso é realmente muito importante nós compreendermos como que nossa lição, inclusive, está nos levando a isso, o valor da estabilidade, da rotina, da manutenção. Não tem nada novo na fé cristã. Nós nos reunimos semana após semana para ouvir as velhas verdades que insistimos em esquecer. Nós nos reunimos, sim, para manutenção. A única novidade que você vai ver periodicamente passou uma exposição bíblica, vai vir a outra, mas adivinhe só, os temas se repetem. Os temas se repetem. Eu preguei Gálatas há um tempo atrás, e eventualmente, Deus me ajude, eu vou chegar em Romanos. Claro, é muito mais profundo que Gálatas, mas muita coisa, você vai dizer assim, eu lembro que o pastor falou isso em Gálatas, porque Paulo está tratando de muita coisa semelhante. Ok? Esta lição vai abordar o esforço de Paulo em mostrar a ideia central dos seus argumentos aos colossenses, a saber, que eles deveriam continuar firmes em Cristo, a despeito de quaisquer outras ideias ou movimentos que porventura aparecessem em seu meio. Veremos então um resumo do que Paulo escreveu até aqui, preparando o leitor para os próximos argumentos que ele usará para defender o Evangelho e os crentes genuínos das heresias que graçavam entre os cristãos naquela ocasião. A excelência e suficiência de Cristo encontram aqui, nestes versículos, portanto, a defesa da supremacia que devem ter diante da reação titubeante, variante, né, oscilante de alguns. Defesa esta que é feita de forma contundente e categórica, conforme veremos nos pontos seguintes. Antes de nós vermos os pontos seguintes, irmãos, deixa eu ressaltar que se você conversasse com essas pessoas que estavam trazendo essas ideias no primeiro século, elas jurariam de pé junto que elas tinham as melhores das intenções, que o objetivo delas é que as pessoas servissem melhor a Cristo. Então, deixa eu deixar claro para você que existe o herege, como eu vou dizer aqui, o herege, o falso mestre, iludidamente bem intencionado, e tem o cara de pau-mente mal intencionado, ok? Então, é importante a gente entender que até mesmo nesse problema há tons, há variações. O que eu quero dizer? Tem gente que se convence de uma mentira, hoje em dia, né, vai para a rede social e batalha por aquilo e dá vida por aquilo. Eu já conheci uma pessoa extremamente sincera, certo? Que está convencido que você não pode chamar Jesus de Jesus. Tem que ser de Yahshua. Eu acho que é isso aí, porque tem tanta vogal que eu não sei nem pronunciar direito. Não é Yeshua, como é realmente Jesus em aramaico. Ele descobriu a verdadeira pronúncia do nome aramaico de Jesus. Então, você tem que chamar assim. E você tem que chamar Deus de Hashem. Não pode, de maneira nenhuma, chamar Deus. E ele é sinceramente iludido de que isso é relevante. Não adianta você comprovar por A mais B que nem o apóstolo Paulo, ou Pedro, ou João fizeram isso. Eles falavam no seu dia a dia aramaico, mas quando foram escrever a Bíblia em grego, transliteraram, adaptaram o nome de Jesus
para o grego, Iesu. Eles não fizeram nem a transliteração foi idêntica. Entendeu, irmãos? E eles também não chamavam Deus de outro nome, era Deus. Aí ele tem todo tipo de argumento e comprovação que... O meu ponto aqui, irmãos, essa é uma pessoa... está na ilusão, ela é bem intencionada e tudo mais. Mas tem outro lado. Tem o pessoal que se infiltra, certo? Para realmente destruir a igreja, e a gente tem que estar consciência disso tudo. Ambos são maléficos, são ruins para a igreja, mas há essa diferença. Então, nós vamos iniciar, irmãos, no versículo 6 e no versículo 7. 6 e 7. Repetindo, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. À medida que fomos caminhando, é importante você perceber algumas alterações que eu fiz, porque o autor usa, se eu não me engano, a Almeida Revista Corrigida, e a gente usa outra versão aqui, mas eu fiz as devidas adaptações. Permaneçam no evangelho que recebestes. Então, o início vai ser óbvio. Aquilo que nos salvou é suficiente para toda a nossa caminhada cristã. Não há um evangelho, não há um mistério do evangelho posterior à conversão. Não há uma porta que se abre, tá? Mas que isso era escondido, porque agora você era novinho na fé, você não tinha condição de experimentar isso. Tal coisa não existe. A declaração clara e concisa parece, num primeiro momento, até desnecessária. Viu? É óbvio. Afinal, não havia passado ainda um prolongado tempo desde que o evangelho chegara até eles. Porém, Paulo parece querer deixar o mais claro possível que o Jesus Cristo que eles receberam como Senhor, quando da conversão, é o mesmo Senhor que criou o universo e que era suficiente para salvá-los, conforme já lhes havia lembrado anteriormente, sei lá, nas primeiras lições, do versículo 15 até o 20 do capítulo 1. Portanto, se eles haviam de fato o recebido, ou seja, recebido a Cristo como Salvador, era fundamental que o seguissem, ou seja, andassem conforme ele andou. Isso implica em dizer, conforme D.A. Carson, doutrina e comportamento, teologia e ética são coisas que andam juntas. E ele está no comentário bíblico da Vida Nova, como está aí. Olha que interessante, irmãos. Doutrina e comportamento, teologia e ética são coisas que andam juntas. Com todo respeito a D.A. Carson, eu já falei a mesma coisa. O que você crê define como você vive. Não vai prevenir que você viva imperfeitamente. Você vai viver, você vai errar. Mas quanto mais corretamente você crê, mais subsídios, mais poder do Espírito você vai ter para viver da maneira correta. Certo? Quando você tem a consciência, por exemplo, irmãos, que Jesus volta literalmente a qualquer momento, o que o apóstolo Pedro pega essa verdade e aplica como? Isso vai provocar a vida de santidade. O que eu creio influencia como eu vivo. Então vejam, meus irmãos, isso vai se aplicar a tudo. Não é por acaso que Paulo, via de regra, coloca a primeira metade das suas epístolas, a descrição doutrinária, e no segundo, a descrição vivencial. E uma coisa, essa aqui está ligada à anterior. Quase sempre você vai encontrar o versículo que está no meio, emprestando aqui uma expressão também do David Murray, com uma dobradiça. Ele descreve Efésios, diz, portanto, vivam de maneira digna da vocação. Lembra? Eis aí a dobradiça, dizendo, por causa disso tudo, vivam assim. Romanos 1 a 11. E aí ele diz, então, rogo, irmãos, que vivam de maneira... Olha, a dobradiça que diz, vivam assim por causa de tudo aquilo que eu acabei de falar. Então, quando ele substitui, irmãos, a supremacia de Cristo por qualquer outra prática judaizante ou qualquer informação que pudesse vir, por exemplo, do proto-gnosticismo, o gnosticismo ainda não estava instalado na história, mas havia as ideias por aí, né? Porque as ideologias não são assim. Vamos inaugurar aqui e agora começa. Não, elas vão se infiltrando na sociedade e vão influenciando aos poucos até que chegue até a sua maturidade, né? Então, ainda que seja isso que mostrava certos elementos da filosofia greco-romana que você precisava conhecer, se você não conhecesse, você não tinha o verdadeiro conhecimento, verdadeira gnose.
e você começa a categorizar os crentes, aqueles que têm esse conhecimento, aqueles que não têm, que é misterioso, que ninguém na verdade sabe de verdade de onde vem. E aí Paulo diz, tudo isso é besteira. Cristo é suficiente. Que está aqui em algum lugar da minha camisa. Está aqui. Solos Cristos. A reforma restaura ou resgata, melhor dizendo, uma noção que deveria ser óbvia. Parênteses, irmãos. Tem alguma coisa que você ouviu a respeito de Lutero, de Melanchthon, de Zwingli, de Calvino, que tenha sido novidade? Não. Eles não inventaram absolutamente nada, porque se tivesse inventado, não eram dignos de serem ouvidos ou lidos. Eles pegaram aquilo que a igreja havia substituído por práticas e crenças humanas e retornaram à fundamentação bíblica. É isso que é ser, meus irmãos, reformado. É voltar à palavra sola escritura e à tota escritura. Somente a escritura e toda a escritura. Isso, meus irmãos, é óbvio, até hoje combatido pela igreja romana. Neste grupo que eu participo, que tem cristão de tudo que é tipo, basta eu colocar um sola escritura. Eu tive 89 comentários no meu comentário. A maioria esmagadora de católicos dizendo assim, é a igreja que define o que é a escritura. Já pensou uma coisa dessa? Já pensou que loucura uma coisa dessa? Vamos entrar em 2022. Vamos esperar aqui ver o que a igreja define, o que é, o que não é a escritura, quais são as novas escrituras, e a gente fica todo ano esperando que um homem falível, um pecador, como eu e você, descreva, dite, normatize o que é e o que não é fé cristã. Complicado, né? Pastor, mas quem escreveu isso aqui também era um homem pecador como nós. Ah, é verdade. Mas leia o que está lá em Pedro capítulo 1. Homens santos, guiados pelo Espírito Santo. Timóteo 3,16. Para quem a palavra de Deus foi? Soprada. Que a gente traduz como inspirada. Completamente diferente. Então, meus irmãos, esse evangelho que nós recebemos, esse Jesus que nós recebemos é o cerne da vida cristã. Não tem mais como ter prédio, não tem problema de se reunir debaixo de uma mangueira, como o nosso missionário lá na Bahia reuniu tanto tempo, né? Antes de poder construir lá um abrigozinho, um prédio para eles poderem se reunir. Não tem problema. Isso aqui não é nada. Não, aqui não, pastor, mas quando a gente tiver a nossa sede, continuará sendo nada. Durante 7 anos, irmãos, meus irmãos, o anticristo usará todas as igrejas que hoje as pessoas idolatram. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? As catedrais, as igrejas que as pessoas, né, chamam de casa do Senhor, vão ser todas usadas pelo anticristo durante 7 anos. A pessoa, quem já viu um pouquinho da planta do que a gente espera em Deus construir, ele vai dispensar um prédio daquele? 20 e tantas salas, banheiros, estacionamento. Não, ele vai usar para algum propósito. E não tem problema, porque nós vamos estar nas bodas do Cordeiro. Não tem problema, porque nós vamos estar nas bodas do Cordeiro. Ixi, não quero ir não, ó. Se o arrebatamento dependesse do nosso amém, né, Marcela? Não estava roubado o negócio. Parece chocante, meus irmãos, mas essas são verdades que o evangélico acaba esquecendo. Isso aqui não importa. Cargos, organização, conta bancária, CNPJ, nada disso, irmãos. São instrumentos para servirmos a Deus. E ainda assim, quando nós usamos quaisquer coisas, ideias ou pensamentos ou metodologias, dessas todas que nas últimas 3 décadas não para de sair uma após a outra, agora a igreja saiu o método tal de crescimento, de isso, daquilo. Quando nós começamos a colocar nossa confiança nisso, nós envergonhamos o nosso Senhor. Inclusive, quando colocamos a nossa confiança em algum tipo de convicção ou certitude teológica. Essa semana eu conversava com um irmão que eu admiro muito, é um irmão querido, com uma postura extremamente sectária a respeito de doutrina.
taxando um outro grupo que, apesar de eu discordar teologicamente, são irmãos sinceros, são irmãos sérios, no cerne da, vida, da fé cristã, pensam como nós, mas colocando-os como incrédulos. Eu falei, meu irmão, você me perdoe, mas eu não compactuo com isso. Eu não compactuo com um pensamento sectário. Uma coisa é você reconhecer alguém que é claramente fora da palavra, da sã doutrina. Outra é você começar a dizer assim, não pensa como eu. O pessoal até brinca o seguinte, irmãos, que quando a gente chegar no céu, não, o anjo vai apresentar e tal, e aquele cantinho lá murado, o que que é? Não, aquele é para alguns batistas, porque eles acham que só eles estão aqui. Então a gente fala bem baixinho, porque a gente não quer estragar a eternidade deles. Já viu essa brincadeira? Porque tem gente que acha que você é só eles. Detalhe, só eles não, só os batistas como eles. Ou só o que quer que seja do grupo como eles. Isso também é você remover a suficiência de Cristo e colocar a sua confiança na sua convicção teológica. Não me entenda mal, meus irmãos, eu não sou vacilante na minha convicção teológica. Eu sou calvinista, dispensacionalista desde a minha adolescência. Eu jamais pensei diferente, apesar de eu ter, em algum momento da minha vida, flertado com algumas práticas das quais me arrependi e voltei. Mas o meu cerne doutrinário e teológico eu nunca variei. Agora, eu tive inúmeros amigos, e tenho até hoje, que pensam diferente de mim, em questões periféricas da fé. Vocês oraram durante esse período de recuperação de Covid, não preciso falar o nome da pessoa, por um pastor que é pós-tribulacionista, convicto. Graças a Deus, resgatou a vida dele, convicto. E a gente já teve um monte de embate, mas geralmente o embate acaba numa boa Pepsi, uma boa pizza, porque nós somos amigos. Meus irmãos, o que eu vou fazer quando estiver nas boas do Cordeiro, eu vou ficar 7 anos falando para ele, eu te disse, eu te disse, eu te disse. Eu vou deixar de ser amigo dele porque ele tem uma compreensão sobre o arrebatamento divergente 7 anos da minha. É de uma infantilidade absurda. Essa semana vocês estudaram, passou pelo devocional da igreja a menção do mormonismo. Aí é a mesma coisa? Aí não. Que o mormonismo faz exatamente isso, ele remove a suficiência de Cristo e coloca um americanozinho no lugar. Joseph Smith, por favor. Irmãos, literalmente tem uma figura no livro Mormon que tem o julgamento e você tem 4 pessoas. É a trindade de 4. Sabe aquela pessoa que fala assim, não, vou assistir um filme, é uma trilogia de 4 filmes. Não, então não é trilogia, né? A trilogia são 3. E a trindade dele tem o Pai, o Filho, o Espírito Santo e José da Silva. Joseph Smith é quase José da Silva em inglês, né? Não, esses não são meus irmãos em Cristo, porque é uma coisa completamente diferente. Isso mexeu, meus irmãos, em algo central da fé cristã, que era o que estava acontecendo em Colossos, e por isso a preocupação de Paulo. E pior ainda, o que viria a acontecer em Gálatas, ou com os Gálatas. Ou, na verdade, perdão, cronologicamente o que havia acontecido com os Gálatas. Lá ainda era mais sério ainda, ao ponto de Paulo ser rude. Ó insensatos Gálatas, quem os enfeitiçou? Para que vocês abrissem ou abandonassem o evangelho em troca de outro evangelho, que nem evangelho é. Paulo é duro, porque a situação é séria, meus irmãos. Quanto mais nós abandonarmos o cerne daquilo que o Senhor nos ensina, mais longe ficamos da vida que Ele espera ou almeja para nós. Oi? Ah, sim. Quem, como, onde? Fala então que eu repito, porque até o Mike... Sim.
Ok. Então, eu infelizmente vou ter que repetir, irmão, senão não sai na gravação. O que o Aaron está perguntando é, a frase que ele colocaram lá, a igreja é que define as escrituras. Na verdade, literalmente falaram assim, nós definimos as escrituras. Né? Quase perguntei, você está novinho, tá boa aparência para 2000 anos, né? Mas tá bom. Então, o que se refere é o concílio da igreja que foi organizado para definir o cânon, certo? Realmente não tem condição, irmão. Isso foi falado há muito tempo atrás já, eu acredito, na aula de bibliologia, como nós vimos. Mas, em resumo, a igreja da época reunida unanimemente, certo? Não apenas um conjunto de pessoas, mas uma representatividade maciça da igreja, com a sua liderança, reconheceu aqueles escritos que, número 1, já tira do bolo, aqueles que eram falsamente assinados. Tinha muita gente que escrevia alguma coisa e dizia José de Paulo de Tarso. Escrevia o nome para poder pegar a fama de quem as pessoas respeitavam. Então, esses que rapidamente eram reconhecidos já eram tirados de lá. Segundo, aqueles que claramente traziam ensinos que distorciam do ensino apostólico, certo? Porque a igreja está nova, a igreja está recente, apenas alguns séculos, então eles estão muito perto das fontes, então eles sabiam discernir, aquilo que claramente era fora da sã doutrina. Então, se alguém ensinava, por exemplo, algo frontalmente contra a Trindade, por exemplo, sabendo daquilo que Paulo, Pedro e João escreviam, aquilo já era descartado. E vários outros critérios foram usados. O testemunho geracional, ou seja, de geração em geração da própria igreja, a preservação. Então, a igreja recebia uma carta e tinha convicção de que aquela carta era da pena de Paulo, de Pedro, de Lucas, etc. E ele preservava aquilo em cópias, e essas cópias eram passadas adiante. E aí, quando você comparava com aquelas cartas que eram falsas, elas não tinham a mesma preservação. Então, Deus usou de meios naturais, de certa forma, meios humanos, para deixar claro para a igreja, olha, isso aqui tem fonte escusa, isso aqui não tem confiança, isso aqui não foi autorizado por mim. Quando você pega, por exemplo, gente, um manuscrito de uma carta de Paulo, você tem centenas, às vezes milhares de cópias. Quando você pega, por exemplo, o pastor de Hermas, que é um texto interessante, mas não é um texto inspirado, você não tem quase nada de cópias, algumas dezenas apenas. Quando você pega a carta de 0 aos Coríntios, não é a placar do último jogo do Corinthians, não, irmãos, é a carta que foi escrita antes de 1º e 2º Coríntios, certo? Paulo fala claramente isso no texto. Eu lhes escrevi na carta anterior, que carta é essa? Nós não temos um parágrafo, absolutamente nada. Então, a preservação dos manuscritos foi um critério usado pela própria natureza de Deus. O nosso Deus Todo-Poderoso não ia deixar que a sua revelação fosse caindo em descrédito. Agora, para terminar, e a frase dele, nós definimos. O que ele está querendo dizer, meus irmãos? Que a igreja romana que existe hoje é a igreja que sempre existiu no Novo Testamento. É errado. Acompanhe a história. A igreja ela vai se distanciando e se deteriorando cada vez mais. E principalmente ela vai se dividindo, porque discordâncias começam a acontecer. Então, se a igreja romana pode argumentar que é a igreja que vem desde o primeiro século, outras igrejas que vieram das divisões também poderiam argumentar a mesma coisa. Por que isso cabe a eles? Então, a corrupção teológica e doutrinária da igreja, especialmente a partir do 4º século, quando começa a adoração de imagem, a veneração de imagens. É o termo que eles usam, como se mudasse alguma coisa. Velas, quando foi decretada a ascensão de Maria, não tem fato histórico, não tem relato histórico, apenas um papa e um concílio de cardeais resolveu dar uma canetada e dizer Maria ascendeu e deu a ela o título, alguém sabe? Co-redentrix. Não é exatamente o que a gente está vendo aqui? Essa igreja que diz hoje para mim que tem autoridade para definir o que é as Escrituras. Então veja bem, meus irmãos, eu quero deixar bem claro, não há igreja perfeita na face da terra. Ninguém está argumentando isso. Certo? Há igrejas saudáveis e igrejas não saudáveis.
Inclusive, há igrejas saudáveis que discordam teologicamente um pouco de nós. Há muitas igrejas presbiterianas saudáveis e eu continuo convicto de que não existe batismo infantil. Eu continuo convicto que batismo é por imersão, mesmo que em algumas ocasiões da história da igreja a expressão tenha sido utilizada, ok? Mas são igrejas saudáveis, pregação, a disciplina bíblica e tudo mais ocorre conforme deve ocorrer. Contudo, você vai para o outro extremo do espectro e você não vê nada dessas coisas acontecendo, por exemplo, em uma igreja romana. A base toda do culto, da cerimônia e da doutrina é completamente baseada em decisões de homens. Eu sei que a explicação é um pouco breve, irmãos, mas como eu falei, a aula não é de bibliologia. A gente estudou isso, infelizmente essa aula não está gravada, quando a gente viu o pequeno manual de doutrinas básicas, lembra? Né? E lá vocês podem, inclusive, encontrar isso. Tem bastante conteúdo lá. Só quero terminar o seguinte, a igreja nunca determinou o que era inspirado, o que era canônico ou não. A igreja reconheceu. É bem diferente, viu? Eu me refiro à igreja cristã que existia naquele concílio. Ela nunca disse, vamos votar aqui. Não, as evidências mostraram, elas principalmente eliminaram o que não era e determinaram para eles. Agora, isso também não foi sem debate, sem discussão. Teve um enorme debate em textos como, por exemplo, de Tiago. Até que houve uma melhor compreensão de que Tiago não estava entrando em contradição, particularmente com Efésios capítulo 2, certo? E ele preenchia os outros requisitos. Ele preenchia os outros critérios, número de manuscritos, distribuição, testemunho da igreja e assim por diante. Lutero, inclusive, teve problema com Tiago também, anos depois. Ok? Então, irmãos, desculpe a explicação muito breve, mas então a gente vai ficar aqui o resto do tempo que a gente tem falando só sobre isso. Espero que tenha ajudado. Mas tem muito material que você pode estudar sobre isso, inclusive em nossa biblioteca. Eu estou na dúvida se nós paramos antes ou depois disso aqui. Foi aqui. Sim, o andar em Cristo, é isso mesmo? Ok. O andar em Cristo, agora é o verso 7, né? Todavia, tem como pressuposto o fato de que todos os que o receberam devem andar arraigados e sobre-edificados nele. Na NVI, na nossa versão, enraizados e edificados nele. Ao argumentar com estes verbos que denotam uma ação forte, Paulo tinha em mente um crente com uma raiz suficientemente profunda em Cristo. Isso significa enraizados ou arraigados, capaz de deixá-lo estável diante das heresias correntes, como também buscava deixar claro que este crente deveria estar plenamente seguro ao ponto de se desenvolver para cima, ou seja, edificar-se sobre a fundação que é Cristo. Estas duas verdades o apóstolo já tem como algo realizado, devendo eles, portanto, agora pôr em prática. Então, veja bem, irmãos, a raiz nossa já está em Cristo. Os verbos estão no particípio, já é uma ação concluída, passada. Nossas raízes já estão em Cristo, a nossa fundação já está nele. O problema é se nós vamos remover as nossas raízes ou vamos comprometer, arrancar dessa fundação, buscando outros meios. Essa é a preocupação de Paulo. Recentemente nós transplantamos uma árvore porque estava muito perto de uma outra e foi uma péssima decisão. Infelizmente ela não gostou da ideia, apesar que a gente fez com todo cuidado, arrancou um pedaço grande de terra ao redor e lá está ela no meu quintal, seca como uma vara, a vara de Abraão antes de florescer, porque não deu certo. Ou seja, você mexeu nas raízes. Talvez se alguém mais conhecedor, mais expert, teria feito um trabalho melhor do que a gente fez. Mas você mexeu nas raízes, você compromete a saúde da planta. Então aqui, meus irmãos, é a nossa compreensão de que aquilo que nós precisamos para a nossa vida cristã já está em Cristo. A centralidade está em Jesus, não há mais nada que nós precisemos. E quando nós começamos a pensar em qualquer outra coisa para adicionar a essa suficiência, ela deixa de ser suficiência. E aí, essa edificação que ele está se referindo, irmãos, você pode trocar por maturação, por maturidade, por santidade. Agora, irmãos, eu sei que é decepcionante, porque você está lá
com 41 anos de vida cristã, completando esse ano, e você ainda se vê com irritações, com atitudes, com inclinações que você não gostaria mais de ver na sua vida. Mas sabe o que deve consolar esse pobre coitado de 41 anos de vida cristã? Que ele era muito pior com 10 anos de vida cristã, com 20 anos de vida cristã, com 30 anos de vida cristã. Infelizmente, meus irmãos, seria maravilhoso se a partir de determinada idade espiritual sua, né? Que talvez os mais novos na fé estejam agora ficam me ouvindo preocupados, você pudesse pensar assim, nossa, vai ter um momento que a gente vai estar assim de boa com o pecado, né? Ele lá, assim, fraquinho, e a gente aqui, né? Super poderoso, absoluto, pleno. Me conta quando é que é isso aí, porque ainda não chegou. E não é o testemunho da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, Romanos 7, retrata a luta com o pecado. E mais adiante ele chega ao ponto de dizer, miserável homem que sou. Se você estudar, meus irmãos, a vida dos puritanos, você vê puritanos que às vezes viveram 60, 70 anos, você vê os escritos deles com 20, com 40, com 50, perto da morte, e a temática não muda. Atormentados, de certa forma, uma palavra forte, mas pelo seu pecado, pela sua luta interior, pelo seu conflito. Agora, o que eu espero é que essas lutas sejam mais profundas do que qualquer coisa superficial. E é isso que mais me chateia. Não é nem as lutas estarem presentes, porque a palavra já afirma que não vão embora. Mas é quando a gente cai em coisas extremamente superficiais, sabe? Você vê idolatrando coisas. Você se vê se apossando de coisas e de pessoas, querendo dizer, Deus, aqui, olha, aqui o senhor não toca não. Que é o nível de infantilidade espiritual que já devia estar há muito tempo longe da nossa vida. Então, meus irmãos, quando nós falamos sobre essa raiz, esse fundamento, ele está falando sobre o que precisamos instalar. Agora, e o que está crescendo a partir disso? Porque de uma maneira até um tanto fora da ilustração, apesar de estarmos arraigados e enraizados em Cristo, ou seja, o terreno é o melhor possível, por algum motivo que a gente não entende, essa árvore, que sou eu, que é você, decide, não vou pegar tanto nutriente assim não. Eu não vou crescer como eu deveria. Ou se você quiser usar o da fundação, do baldrame, eu vou dar uma rachadura aqui na minha ligação com o fundamento, porque, bem, vai saber por quê, né? Que nós fazemos isso. Mas, infelizmente, irmãos, nós fazemos. Em resumo, irmãos, desses dois versos, a gente precisa, na aplicação, entender que a lição que Paulo ensina aos Colossenses é muito simples. Andar em Cristo implica estar firmes na fé. Pode virar. Andar em Cristo implica estar firmes na fé, como a raiz de uma grande árvore. Ou seja, o que é fé, irmãos? É crer plenamente naquilo que o nosso Senhor é e naquilo que Ele disse. Absolutamente mais nada. Qualquer outra coisa é aditivo, é adicional, é acessório, que não contribui em nada com a nossa fé. E também, letra B, construir esta fé no fundamento de um grande edifício que é Cristo. Desta forma, crescendo tanto em profundidade quanto em estatura espiritual, estaremos aptos a andar como Cristo andou. Isto nos permitirá estar continuamente em Cristo, livrando-nos dos empecilhos que habitualmente surgem com o intuito de demover nossa atenção do alvo que nos espera. O prêmio da nossa soberana vocação em Cristo Jesus, a saber, a vida eterna. Então, irmãos, para resumir esse primeiro ponto, nós precisamos compreender a suficiência daquilo que nós já recebemos, precisamos compreender a nossa necessidade daquilo que nós recebemos, porque em voltarmos constantemente para o Senhor, e aí eu estou me referindo à nossa vida de oração, estou me referindo à sua vida de estudo e de devocional da palavra, quanto mais nos aprofundarmos disso, nós vamos ver os dividendos acontecendo. Então, o que tem acontecido hoje é que em lugar de um exercício contínuo, certo? Em que você vai, depois de meses, ver o resultado,
O que tem se buscado é um exercício à base de anabolizantes, em que alguém lhe oferece uma injeção mágica e 3 semanas depois você está enorme, de nada, né? Não tem força, não tem coisa alguma, tá grande. Você entende a diferença? Porque se você começa a se exercitar numa caminhada, depois numa corrida, daqui a pouco você está fazendo uma meia maratona, você construiu aquilo. Isso é o tipo de exercício, irmãos, que não tem como falsificar resultado. Ninguém pode dar um remédio mágico que você vai correr uma maratona daqui a uma semana. Esqueça. Mas você pode ficar com o corpo, né, de Hércules em semanas porque alguém lhe deu aquela injeçãozinha mágica. Mas você é fraco. Só tem aparência. Não consegue levantar coisa alguma. Então são 2 estratégias de crescimento espiritual que Paulo está confrontando aqui. Ou você vai através daquilo que você está enraizado, vai crescendo aos poucos, vai se fortalecendo, vai amadurecendo. E detalhe, irmãos, as pessoas começam a perceber esse progressivo crescimento. Ou você faz uma coisa artificial. Pega cargo na igreja. Pega destaque em alguma coisa. Começa a usar uma roupa diferente, roupa de crente. Muda o seu linguajar. Começa a obedecer com legalismo um monte de regrinhas. E começa a substituir aquilo que você deveria fazer por algo instantâneo. A nossa igreja, no nosso primeiro ano, caiu, e eu digo, eu caí, em usarmos alguns métodos de crescimento. Nosso crescimento no primeiro ano foi algo em torno de 400%. Cresceu rápido. 12 anos depois, tudo ruiu por terra praticamente como um castelo de cartas. Aí você aprende uma lição preciosa. E paulatinamente, meus irmãos, desde então, isso levou muito tempo e levou também muitos erros ainda. Nós fomos substituindo gradativamente tudo aquilo por uma matriz de profundo ensino teológico, doutrinário, pregação expositiva e outras marcas de uma igreja bíblica, uma igreja saudável. Eu digo, irmãos, pela graça de Deus, nós não explodimos nunca mais. Mas todo ano, eu tenho uns relatórios para mostrar, todo ano a comunidade Batista Videira cresce. Não, as filas, não tem gente fazendo fila para entrar. Não tem gente ligando em pandemia pedindo para fazer reserva, esperando com a senha número 75. Não, não tem. Mas pela graça de Deus, todo ano nós crescemos. Meu ponto aqui, meus irmãos, não é nenhum confete, nenhum holofote em nós, não. Paulo estava certo. A Bíblia está certa. É o foco naquilo que nós já recebemos, que inclusive é o que eu vou pregar hoje à noite também, em outra igreja. É o foco daquilo que nós recebemos que resulta em o Senhor ia trazendo ou colocando na igreja dia após dia o que iam sendo salvos. É o que fazemos, segundo a palavra, que causa o resultado. Se nós não tivermos, irmãos, uma base firme, as pessoas até virão, mas sairão da mesma maneira. Que elas não serão fortalecidas e amadurecidas naquilo que nós estamos vendo aqui nesse texto. Vamos adiantar um pouquinho, irmãos? Não vamos poder chegar até o final desse ponto, mas pelo menos uma parte dele. Versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Ponto 2. Cuidado com os que querem vos ou lhes aprisionar ou escravizar, se você preferir. Feitas as asseverações de como deveriam proceder, Paulo agora alerta esses cristãos sobre as razões de permanecerem centrados somente em Cristo. As velhas filosofias estavam muito presentes entre eles, agora revestidas de palavras bem contextualizadas e bem polidas,
Contudo, continuavam sendo as velhas heresias de sempre. Paulo ficaria triste se soubesse que nós estamos vivendo a mesma situação. Técnicas de neurociência, discursos motivacionais, muito daquilo que você vê sendo ensinado em muitas igrejas e vendido como algo que é a solução para a sua igreja. Se você remover a parte bíblica e tudo mais, você encontra em um monte de cursos que tem por aí dado em empresas. Sabia disso? Eu tinha um conhecido que defendia o coaching de pastores. E aí eu perguntei, mas você trabalha com o quê? Mas eu trabalho nessa área mesmo. A Johnson já me convidou, lá em São Paulo, né, e tal. A tal já me convidou, não sei o que, lá em São José dos Campos, já fui nessa empresa. O que ele faz então? Ele pega exatamente o que ele fala lá. Muda alguns termos para uns termos mais evangélicos. E treina pastores. Tadinho de Paulo. Tadinho de João Crisóstomo. Pregador que era chamado de boca de ouro. Isso que você fica Crisóstomo, boca de ouro. Tadinho, não tinha nada disso, né? Tadinho de Jonathan Edwards, tão monótono, tão paradinho lá com seu manuscrito. E as pessoas se agarrando às colunas com medo da ira de Deus. E essas coisas, meus irmãos, estão sendo trazidas como algo palatável para o nosso meio. Algo necessário para o nosso meio. Algo até indispensável para conseguir comunicar com esta geração. O que as pessoas esquecem, meus irmãos, que esta geração só é mais uma geração. As gerações sempre mudaram. Sim, eu concordo, durante um bom espaço da história da humanidade, as mudanças foram mais longas, né? Você podia pegar durante longos anos da Idade Média, e se você caísse agora, ou 70 anos depois, a sociedade era praticamente a mesma coisa. Você não encontrava filhos de uma maneira aqui, filhos completamente rebeldes 70 anos depois, porque as mudanças eram mais longas. Eu concordo com isso. O mundo mudou, mas ele já mudou antes. Se você pegar, meus irmãos, há 250, 300 anos atrás, a vida dos puritanos, e mesmo com a Inglaterra da época, tinha tudo para não dar certo. Mas deu. Porque eles viviam de uma maneira oposta à sociedade da época. E ainda assim as pessoas eram ganhas, as pessoas eram alcançadas, e a igreja continuava crescendo e muito. Teve um período, irmãos, da história batista, que nós pulamos de 7 para 150 igrejas em 20 anos. Sabe o que é isso? Estou lendo agora no livro. Em 20 anos, 7 para 150 igrejas. No meio de perseguição por se o rei era católico da Inglaterra, havia perseguição. Por perseguição, se o rei não era católico, era protestante. Por perseguição, porque ele era anglicano e as outras igrejas não podiam se reunir também. E os batistas, em 20 anos, cresceram dessa maneira. Como? Apenas com pregação. Mais nada. Mas aparentemente, meus irmãos, a igreja moderna decidiu fazer uma declaração de incredulidade. Eu explico. Isso aqui não é mais suficiente. A gente tem que dar uma ajuda, porque a mentalidade moderna é outra. Então, a suficiência, o poder das escrituras, da pregação, que Paulo disse, aprove a Deus alcançar as pessoas pela loucura da pregação, Deus agora tem que mandar Paulo ou qualquer outra pessoa escrever uma atualização. Tem que sair o texto do século 21, porque a palavra não é suficiente. Meus irmãos, me chamem de antiquado, me chamem de ultrapassado. A maior declaração que você acredita no poder sobrenatural do Espírito Santo não é se você fala em línguas, não é se você dá rodopio, não é se você fica vendo demônio embaixo de cada pedra, é se você prega a palavra e crê que o Espírito usa para alcançar pecadores como alcançou você. Essa é a declaração de fé no poder do Espírito Santo. Inclusive foi a defesa dos nossos irmãos batistas também no século XVII, quando foram acusados
por um grupo chamado Seekers, eram o protótipo de pentecostais do século XVII, que eles acusavam porque não tinham grandes milagres no meio das reuniões dos batistas, e os batistas responderam: tem sim, vidas estão se rendendo aos pés do Salvador. Nossos antepassados me enchem de orgulho. Responderam certinho. Porque o maior milagre, meus irmãos, a maior ação do Espírito Santo é quando ele convence pecadores das trevas para a luz, ou até nós que estamos na luz, que precisamos parar de flertar com as trevas. Esse é o verdadeiro poder do Espírito Santo. Então, meus irmãos, essas velhas filosofias estavam presentes lá com uma nova roupagem, pegando as coisas que estavam borbulhando na sociedade da época e trazendo para a igreja com uma nova roupagem. O que estava ainda lá no judaísmo, e dizendo assim: não, agora que nós conhecemos o Messias, temos que fazer isso. E botava uma roupagem lá de boa intenção, de boa mensagem, e muitos caíam nisso. Hoje acontece a mesma coisa, só muda um pouco o nome, o termo, para poder enganar. Seguindo. Muito se tem discutido sobre quais seriam essas filosofias que o apóstolo se refere. Portanto, o esclarecimento deve ser dado aqui, embora não faltem estudiosos renomados que defendem ser essas filosofias a presença da principal heresia do início da igreja, o gnosticismo. E aí ele vai dar uma opinião pessoal, irmãos. O autor desta lição vê como mais provável que se trate de movimentos alternativos que partiam de dentro do próprio judaísmo, a exemplo dos essênios e dos judaizantes, que eram abundantes na Ásia Menor. É possível, no entanto, que um gnosticismo incipiente, o que eu chamei agora há pouco de proto-gnosticismo, já pudesse ser visto se levantando no horizonte, mas com um pensamento organizado, fazendo oposição à supremacia de Cristo, este só veio se manifestar nos últimos dias de João. Então, ele está apenas confirmando aquilo que eu falei agora há pouco. As duas influências eram dos judaizantes, ou até de gentios que achavam que a fé judaica a gente precisa prestar atenção nisso daí. Afinal de contas, o nosso Messias é judeu, então vamos olhar o que está acontecendo, ok? Mas também de filosofias greco-romanas, entre elas, e eu já falei, um proto-gnosticismo. Em resumo, irmãos, o que era? Existe um conhecimento superior, misterioso, que está ao alcance apenas de alguns. Certo? Você pode ser um desses alguns. Não perca a nossa promoção agora com 50% de desconto. E aí você era arrebanhado para isso. Por quê, irmãos? As pessoas gostam de novidade. Já há apenas algumas poucas décadas ouvindo as mesmas coisas. Já pensou? Início da igreja. Você soube? Pedro está vindo aí. Eu vou antecipar as minhas férias, vou cancelar tudo. Conferência teológica com Pedro. 15 anos depois. Você soube? Chamaram Pedro de novo. Ele já está meio velho. Ele saiu nem para pescar, quanto mais. Eu acho, inclusive, que ele devia ser jubilado do cargo de apóstolo, porque a igreja começou, meus irmãos, a se enfadar das mesmas coisas. E começar a buscar fora das suas fronteiras novidades para poder manter a si mesmos interessados e provavelmente tornar outros interessados também. E eu coloquei essa nota aí embaixo, mesmo podendo ser um proto-gnosticismo, o fato de não ser totalmente claro no texto mostra que o objetivo era um alerta a falsos ensinos em geral e não algum em particular. Então, meus irmãos, o que Paulo está falando para a gente não é presta atenção nesses falsos ensinos da época. Por quê? Porque esses não estão mais para a gente. Não na sua totalidade. Certo? Tem aí, irmãos, alguma igreja ou outra que gosta de tocar um berrante. Desculpe. Chofar. Agora que está mais fácil a importação, eles estão até importando chofar mesmo. Mas antigamente era berrante. Aí botava uma bandeirinha, um adesivo de Israel para dizer que era chofar. Era berrante. O cara estava ali na vaquejada, aí se converteu. Gostava de tocar berrante, agora toca chofar. Mas eu até ia comprar um talet lá em Israel. 450 conto, uma coisa assim, né, amor? Eu era 450 shekels. Eu falei, é doido? Ô lençolzinho caro. Mas eu ia comprar, irmãos, para decorar em casa, uma coisa de souvenir de turista. Não se preocupe, você não ia ver me pregando de talet, tá? Aquele chale judaico. Como eu comprei outros souvenirs. Mas
Tem gente que prega com isso aí. Outro dia eu vi um camarada, rapaz do céu, ele tem até a trancinha ortodoxa. Pastor. Coisa mais ridícula do mundo. Deixou o cabelo crescer, fez a trancinha assim dos ortodoxos. Gente, tem isso, verdade tem, né? Infelizmente. Mas isso é uma coisa bem pequena no meio e raramente acontece, por exemplo, na nossa denominação, até onde eu sei, pelo menos. Mas o ponto é que, o que eu botei naquela nota ali no final? O objetivo de Paulo é nos alertar para quaisquer influências heréticas que venham substituir a suficiência de Cristo. Falsos ensinos ou heresias, uma coisa ou outra, que venham substituir o fato de que nós não precisamos de absolutamente mais nada. Portanto, se você acabou de chegar na comunidade Batista Videira ou numa igreja saudável e você está ansioso pela próxima novidade, sinto lhe informar, não vai vir. Mesmo as nossas conferências, meus irmãos, não são a próxima novidade. Aquilo que vocês ouviram do Randall Cook, com todo respeito ao meu amigo Randall Cook agora, com todo respeito, vocês já ouviram antes, ao longo de 18 anos, de uma forma ou de outra. Quando nós estávamos no prédio anterior, nós ficamos em escatologia cerca de 6 meses. Quase tudo aquilo foi falado, mas é importante revermos, porque tem gente que não estava lá e nós precisamos relembrar também. Na conferência que vamos ter no segundo semestre, irmãos, o texto que vai ser pregado, uma vez ou outra já foi pregado aqui. E nós vamos ouvi-lo novamente, Deus vai certamente nos abençoar grandemente. Eu me lembro quando nós recebemos aqui, eu não lembro agora qual foi o pregador, e ele usou um texto que eu já havia pregado. E foi abençoador da mesma maneira, sermos lembrados e relembrados de coisas que não podemos esquecer. Bem, com isso em mente, irmãos, nós vamos ficar por aqui. E é importante você terminar com isso em mente. O que eu preciso na minha vida? Reafirmar. O que eu preciso na minha vida? Tornar mais fluida a prática, certo? E ver profundo significado naquilo. O que eu preciso olhar no meu momento devocional, ou o que quer que seja, e perceber aquilo que Deus está renovando, fazendo novamente para o meu crescimento, para a minha edificação. Porque pode ser, meu irmão, que às vezes aquela passagem que passa no seu devocional, por exemplo, que você já leu trocentas vezes, Deus está trazendo naquele dia, um texto que foi escrito há 4, 5, 6 anos atrás, detalhe, né? Mas Deus está trazendo naquele específico dia da sua vida, porque soberanamente é isso que você ou que eu precisamos ouvir. Amém, meus irmãos? Então que isso fique muito claro na nossa vida que já temos recebido aquilo que precisamos. Já vi que você chegou aqui para fazer a propaganda. Bem, eu vou repetir hoje, irmão, mas preciso dar uma explicação. Há alguns anos atrás, 7 anos mais ou menos, perto de onde começamos as conferências, nós começamos uma prática chamada o Livro do Mês. O Livro do Mês era um livro que nós comprávamos dezenas de exemplares para lermos como igreja, certo? E eram livros que tinham como objetivo tratar de um assunto específico e uma área específica que eu, como pastor e a liderança, entendíamos que a igreja precisava. Certo? Então nós tivemos livros que marcaram profundamente como ídolos do coração, lemos a igreja toda, Graça Abundante para Maiores Pecadores, de John Bunyan, lemos a igreja toda, Confiando em Deus quando a vida lhe fere, lhe machuca, lhe atropela, nem lembro mais o que vinha embaixo do subtítulo, de Jerry Bridge, livraço, né? Extremamente relevante você ler se não leu ainda, e hoje nós vamos ler, irmão, vamos começar a leitura de Homem, o Local Onde Deus Habita, de A.W. Tozer. E eis aqui uma prova de que eu não sou sectarista. A.W. Tozer era arminiano, certo? Contudo, eu creio que a nossa igreja é madura o suficiente para ler este livro, aproveitar os insights sobre espiritualidade que A.W. Tozer tinha, que eram muito bons, certo? É dele, por exemplo, a frase que diz: está cada vez mais difícil encontrar uma reunião onde as pessoas se sintam atraídas a participar, onde Deus seja a única atração. Isso ele escreveu há 70 anos atrás. E as pessoas já estavam indo atrás do entretenimento gospel. Olha só. Na verdade, Spurgeon também escreveu isso há 150 anos atrás, que as pessoas já estavam indo atrás. Então, como eu disse, na verdade, acho que é o primeiro autor
não reformado que nós vamos ler, né? Mas não tem problema. Eu já li esse livro, achei que era algo importante para a nossa igreja ler. Você pode procurar na nossa livraria, ele está cerca de 40% mais barato do que no site. E o frete pago, certo? Amém, meus irmãos? Vamos colocar de pé, encerrar a nossa EBD de hoje. À noite estaremos aqui às 18h30, retomando a nossa exposição em Gênesis. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra, por ela confirmar, ó Deus, mais uma vez o que vem nos falando ao longo dos anos. Dá-nos, ó Deus, a diligência na nossa disciplina, na nossa busca pelo Senhor a cada dia, sabendo que isso é suficiente para o nosso contínuo crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoa a nossa tarde de descanso e o nosso culto à noite, tanto aqui como em nossa congregação. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.